Pessoal, bom dia, solzão, mais um vídeo começando aqui no canal. E hoje a convidada é internacional. Mentira, ela é brasileira e agora está morando lá no Canadá. Nossa convidada de hoje é a Manu e ela vai contar pra gente como foi que ela foi parar lá. Ela vai dar dicas do que você precisa se você quiser estudar fora do Brasil, fazer estágio fora do Brasil. Só vem, Manu, vem falar com a gente. Manu, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Zoocast. Eu estou muito feliz em ter lhe encontrado lá no Instagram e ter conhecido uma história. Gente, a Manu é irritantemente linda. Vocês podem ir lá olhar as fotos dela, chega, cansa e tá num lugar que é extremamente lindo. Então tá tudo muito combinado e ela vai contar agora pra gente a história dela. Manu, se apresenta pra gente. Quem é a Emanuele que eu trouxe aqui para conversar com o pessoal? Bom, primeiro, boa tarde, Dani, e obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui contigo. Eu conheço teu trabalho há pouco tempo, através do Instagram e do Zoocast, mas já estou adorando. Agora o próximo passo é ler seu livro. Mas eu sou zootecnista, sou formada pela UFPR, eu me formei em 2016. Em 2016 mesmo eu comecei o meu mestrado na mesma instituição. E aí, em 2018, eu terminei meu mestrado e em 2019 eu ingressei no meu doutorado aqui na Universidade de Alberta, um pouquinho longe, do outro lado do mundo. No lugar que só num lugar bem quente e agradável. Mas agora eu estou indo para o meu segundo ano de doutorado aqui. E foi realmente tudo novo, tudo diferente, mas eu estou adorando a experiência. E, ao mesmo tempo, conciliando com o meu doutorado, eu sou Teaching Assistant, que é como se fosse um programa de monitoria e docência, onde eu ajudo o meu orientador ou outros professores a dar aula durante um curso, durante um semestre todo. Então, eu ajudo eles a corrigir prova, dar algumas aulas. Né? Isso, aham. Então, essa é a minha formação. E me conta uma coisa, você já tinha saído do Brasil durante a graduação ou durante o mestrado, ou foi, assim, primeira vez? Foi, assim, minha primeira experiência fora do Brasil foi durante a minha graduação. Então, para procurar um estágio final obrigatório, eu estava analisando algumas possibilidades, até que uma amiga que fazia iniciação científica comigo, no mesmo grupo de pesquisa, ela também estava para sair para estágio final e ela veio conversar comigo. O que você acha da gente tentar alguma coisa fora do Brasil, algum estágio fora? Bom, na primeira vez que ela falou, eu fiquei, deve ser impossível, né? Para brasileiro sair fora, ainda mais ter uma oportunidade para zootecnista fora do Brasil, a pessoa tem que ter muito dinheiro ou conhecer alguém influente, alguma coisa assim. Eu nunca me passou pela cabeça que seria possível. Mas aí a gente foi conversar com o meu orientador, né, de IC da época, e ele conhecia um professor que era professor numa universidade nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Carolina do Norte. E aí ele pegou e mandou um e-mail para esse professor contando, eu tenho 2 alunas aqui que estão quase para sair para estágio final, teria a possibilidade de você receber elas aí, orientar elas. E ele foi super receptivo, então na hora, assim, ele já respondeu ao meu professor e falou, sim, pede para elas entrarem em contato comigo e a gente vai conversando. E aí deu super certo, sabe? Ele aceitou a gente na hora, não foi difícil, assim, foi super fácil. E ele foi super receptivo, ajudou a gente, nós ficamos lá acho que 4 meses na Universidade Estadual da Carolina do Norte, e eles têm um departamento de aves, que foi onde a gente ficou fazendo o estágio durante esse período. Então, lá eu conheci técnicas novas, por exemplo, a nutrição em ovo, que eu nunca tinha ouvido falar, e lá, como a universidade tem a patente dessa técnica, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante com isso, e outras coisas como inglês, cultura diferente, né? Foi tudo muito legal, assim, uma experiência muito legal que eu nunca imaginei que eu ia viver, sabe? Eu nem estava procurando e nem me passava pela cabeça estudar fora. Para mim era algo impossível. Até que tudo aconteceu e foi dando certo, sabe? Você ficou quanto tempo lá? Foi bem legal. 4 meses. Foi só durante o período de estágio final mesmo. Uhum. E aí, outra coisa engraçada foi que a gente foi
pagando tudo, mas quando a gente chegou lá, a gente descobriu outros brasileiros que estavam lá também fazendo estágio, mas com bolsa. Então foi super frustrante, porque a gente chegou lá, como assim a gente está aqui pagando tudo e tem essa oportunidade? Então foi aí que a gente ficou sabendo, né? Então, assim, tem coisas que tem várias oportunidades, mas que não são tão acessíveis para a gente fica sabendo. Isso, não tem tanta informação, a gente acaba perdendo oportunidades porque a gente não tem acesso a essas informações. E eu acho bacana que você, através do seu Instagram, que depois eu quero que você fale um pouquinho dele também, você consegue mostrar para outros estudantes que eles têm acesso, sim. Foi a mesma coisa, quando eu estava na graduação, eu nunca tinha pensado, na época do colégio, várias amigas fizeram intercâmbio, tudo, mas eu nunca foi uma coisa assim que super, nossa, me chamasse a atenção. E aí, quando eu descobri que eu tinha como, porque outra colega da faculdade comentou, eu acabei de voltar de um intercâmbio com elefantes, e eu amo elefantes. Eu disse, como assim? Aí ela me contou, eu disse, eu vou. E aí eu dei meu jeito e tudo, mas não foi fácil, porque não era algo que todo mundo tinha acesso, ninguém tinha visto. E aí eu decidi criar o Zoocast contando como foi, passo a passo, para as pessoas pesquisarem, mostrando acesso, e é o que você faz. Você desmistifica esse problema de, meu Deus, é impossível eu fazer isso, é impossível eu chegar lá. Eu acho que muita gente tem assim, eu não vou compartilhar essa experiência porque eu quero que ela seja a única minha. Eu acho que eu não quero que ninguém compartilhe dela também. Eu quero que só eu tenha feito. Eu, por exemplo, vejo como uma bobagem. Eu acho que tem acesso para todo mundo. Eu acho que todo mundo pode ter oportunidade. E se ela não for, por exemplo, para a África do Sul e for para a Índia, ou então não for com elefantes, for com leões, e você? E se não for aí exatamente em Alberta? E se for em outro lugar, você está dando uma oportunidade de vida, de melhorar a vida de outra pessoa. Eu acho muito bacana. O processo é o mesmo, independente do lugar, né? Então, a gente dando inspirando outras pessoas a conseguir, né, seguir o mesmo caminho, eu acho que é super válido, porque quando eu fui, Dani, na minha graduação mesmo, não tinha ninguém da zootecnia que tinha ido para fora, assim, para os Estados Unidos. O pessoal tinha ido para a Argentina, lugar mais perto, mas não tinha ido para fora, assim. Então, eu tive que correr atrás de um monte de coisa que nem a coordenação do meu curso sabia me explicar direito como eu tinha que fazer, sabe? Porque nenhum aluno tinha feito isso antes. Então, eu tive que correr atrás de tudo, ir na universidade, ver como funcionava. Então, isso são coisas, assim, que eu sei, eu passei por isso, e agora fica muito mais fácil de eu ajudar os estudantes a seguir esse mesmo caminho, né? Processo de visto, que é super chato e complicado. Tudo isso, então, são coisas, assim, que eu passei e acho que facilita muito eu passar isso para os estudantes. Eu não quero que as pessoas quebrem a cara, o mesmo tanto que eu quebrei, né? Que o meu caminho foi super longo, porque eu tive que descobrir tudo sozinha. Então, minha ideia dinheiro pode ajudar os outros a não gastar tanto, que a gente acaba dando uma volta, podendo ter feito uma linha. Exatamente. E como é que você parou aí? Oi? Assim, como é que você parou aí, assim? Você conversou, tudo bem. Nos Estados Unidos você me contou. E aí, terminei o mestrado, defendi... Então, foi assim, depois que eu voltei do meu estágio final, isso foi um divisor de águas, porque eu voltei com a cabeça que eu só queria estudar fora. Eu tinha que fazer alguma coisa para sair do Brasil. Que minha ideia antes era me formar, fazer alguma coisa, trabalhar ali por perto mesmo da minha cidade. Só que isso, com avicultura, isso. Só que esse estágio, ele abriu tanto a minha cabeça, assim, por oportunidades, possibilidades. A gente vai para fora e vê, nossa, o quanto o mundo é grande, o quanto oportunidades a gente tem, lugares, pessoas incríveis que a gente está deixando de conhecer. Então, eu voltei com essa ideia, não, quero estudar fora. Só que eu já tinha feito prova para o mestrado em Santa Maria e na minha universidade. E estava muito próximo ali para começar o mestrado, para eu tentar alguma coisa fora. Então, eu pensei, bom, vou fazer meu mestrado aqui na minha universidade e aproveitar esse tempo do mestrado para fazer networking, para conhecer pessoas, porque meu doutorado eu vou fazer fora, eu já tinha isso na cabeça. E aí eu aproveitei muito meu mestrado para isso, sabe? Então eu ia em todas as conferências, tentava apresentar trabalho em tudo que aparecia.
E eu fiz um cartãozinho de visitas, então quando eu ia para as conferências, eu já ia falar com o pessoal e ia entregando meu cartãozinho de visitas para eles se lembrarem de mim depois. Se eu fosse mandar um e-mail, alguma coisa, eles iam saber quem eu era. E eu ia falando com todo mundo que aparecia na frente, sabe? Até os estudantes que estavam fora, eu ia perguntar, conheci eles em conferências, ia perguntar como que foi, como que era a universidade deles e tal. E aí, durante uma dessas conferências, eu conheci um professor de nutrição de aves do Texas, e eu comecei a conversar com ele. Então, eu grudei nele na conferência, e fui falando com ele. Depois da conferência, a gente trocou e-mails e tudo mais, e ele me aceitou para o doutorado. E aí, quando ele me aceitou para o doutorado, eu pensei, bom, agora eu tenho que estudar para as provas que fazem parte do processo seletivo, né? Então, eu terminei, isso foi no final do meu mestrado, aí eu defendi o meu mestrado e fiquei só estudando para essas provas. E eu estudava 12 horas por dia, assim, porque tinha teste de proficiência em inglês, teste de conhecimentos gerais em inglês e tudo mais. E aí, nesse mesmo período, meu professor, que foi orientador de estágio final, ele me indicou para uma outra vaga de doutorado na Virginia Tech. Daí eu entrei em contato com esse professor também, e eu ia tentar os dois. Então, as minhas alternativas, assim, eram 2 opções nos Estados Unidos. Sim. E aí foi que surgiu de uma oportunidade de ajudar num congresso, numa conferência que a gente realizou na Universidade Federal do Paraná sobre coccidiose em aves. E aí eu fiquei responsável por 2 palestrantes, e um deles que é o meu professor hoje aqui no Canadá, né? Então, eu fiquei responsável por ele, eu busquei ele no aeroporto e tudo mais. Só que antes eu estudei um pouco o currículo deles para ter o que conversar durante o caminho ali. Bom, né? E aí eu vi, não, essa é a área que eu quero. Ele trabalha, todas as publicações dele eram com imunidade, saúde intestinal de aves. Então eu pensei, não, essa é a área que eu queria. E aí, como eu estava responsável mesmo por ele na conferência, eu já grudei nele também. Então eu já fui conversando com ele da área, de tudo, da minha intenção de fazer o doutorado. E aí a gente começou a trocar e-mails e tudo mais. E deu certo, ele me aceitou daí para o doutorado. Eu fiz as provas, fiz todo o processo seletivo, e daí eu fui aprovada pela Universidade de Alberta, aqui no Canadá, e eu desisti das outras dos Estados Unidos, porque essa era realmente a área que eu queria. Então, eu digo que, na verdade, foi o Canadá que me escolheu, não fui eu que escolhi o Canadá. Eu estava procurando outra coisa, e o Canadá surgiu no meio de tudo isso, sabe? Então, eu digo assim, não, foi o Canadá, foi a área que me escolheu, não fui eu que escolhi aqui. Eu nunca tinha pesquisado Alberta antes, nada, sabe? Então, foi muito destino, mas também eu acho que muito foi da minha força de vontade também, sabe? De ficar insistindo, com certeza. Procurando. É a mesma coisa, eu me vejo muita coisa que você tá falando, eu acho que passam algumas coisas na minha cabeça também, porque eu vejo muita coisa da sua história que eu também fiz. Eu também fui chata. Eu acho que eu devia gravar um IGTV só dizer assim, gente, seja chato. Jura pra mim, Manu, que você não foi chata? Que você não mandou e-mail, que você não correu atrás, que você não pediu ajuda, que você não recorreu, que você não rodou. Não é fácil, gente, o processo. O pessoal acha que assim, a gente mandou um e-mail, resolveu a vida, acabou. Quantas pessoas você não conversou? Quanto você não rodou? Várias. E quantos nãos eu recebi também. Pois é, a gente acha que o pessoal acha que a gente mandou tudo, deu tudo sim. Funcionou tudo. Eu publiquei um livro, foi assim, gente, escrevi aqui um Word, tá aqui, gente, tá pronto, foi lindo. Gente, o quanto de não que a gente ouve nesse caminho. O negócio é que eu acho que a gente não desiste, né? Acho que a gente fala assim, eu quero e vai dar certo. Eu acho que isso é que faz toda a diferença, sabe? Porque eu fiz o meu mestrado já pensando, não, o meu doutorado vai ser fora, independentemente se eu tiver que parar 1 ano, 2 anos só estudando para as provas, eu vou fazer isso porque é o que eu quero. Então, acho que muita gente não desiste no meio do caminho por isso, sabe? Claro, o caminho não é assim fácil, eu falo assim, não é impossível, mas também, claro, vai depender muito de você correr atrás, ser chata, igual você falou, porque eu fui muito chata, todas as possibilidades que tinha, eu tentei e foi assim que deu certo, sabe? Então,
Acho que o pessoal não tem que ter vergonha, sabe? Todo mundo faz isso, quem está estudando fora, ou quem está no emprego bom, quem recebe, sei lá, aumento de salário, todo mundo faz isso, faz parte, né? É o networking que a gente chama, então tem que fazer mesmo. Eu acho que eu tive que fazer muito contato nessa vida, foi o que você falou, é o networking. Eu tive que ir para muito congresso, ser muito chata, peguei cartõezinhos, guardei, precisei. Manu, agora conta pro pessoal o seguinte, eles me perguntam, Daniela, inglês é fundamental, é chato, não sei, preciso. E você já estava conversando, ó, desde a graduação, quando você foi para os Estados Unidos, quando o professor veio, você já estava se deslanchando. Conta aí pro pessoal como é isso. Ó, Dani, quando eu fui para o meu estágio final na graduação, eu fui com inglês super básico. O que eu sabia era pedir comida, pedir informação de direção, onde eu tinha que pegar o ônibus. Não, mas era bem básico o meu inglês. Eu tinha dificuldade de juntar as palavras para formar uma frase e tudo mais. Mas aí o que eu fiz? Tinha curso para imigrantes, de graça, assim, então eles... era uma escola que trazia voluntários para dar aula de graça para imigrantes, que não tinham como pagar por estudo. E eu me inscrevi nessas aulas, e ao mesmo tempo eu ia para as células da igreja para conversar com o pessoal em inglês, porque eu sabia, bom, ali ninguém vai me julgar, então eu ia conversar... Então eu ia para conversar em inglês com o pessoal. E isso foi super legal, assim, do inglês que eu fui para lá e voltei foi totalmente diferente, sabe? Mas eu acho que assim, o inglês que a gente aprende no Brasil nunca vai ser assim o suficiente para você vir e entender um nativo, sabe? Tem que ir meter a cara, aprender aqui, aprender, sabe? Aprender durante os teus estudos, aprender durante o teu estágio, que vai ser a melhor forma. Mas assim, claro, o básico eu super recomendo de ter, porque você vai precisar se comunicar por e-mails com possível orientador ou empresa, você vai precisar fazer um currículo em inglês. Então, assim, mesmo que você tenha o suporte de um professor para corrigir ali teus erros, a pessoa está esperando que o que você está representando ali por e-mail no teu currículo vai ser o inglês que você vai chegar aqui falando, né? Então, assim, o básico para se virar e conversar, eu super recomendo de ter, sabe? Senão, assim, não que seja impossível, mas vai ser muito mais dolorido, você vai se sentir, assim, meio inútil, sabe? Porque as pessoas estão ali conversando e tudo mais, você não consegue entrar no assunto. E olha que eu já tinha quando eu fui na África, eu já tinha um tempinho de inglês, mas eu não tinha o inglês, sei lá, que eu tenho hoje, sabe? Então, eu me sentia meio inútil. Eu acho que você usou a palavra boa, eu nunca tinha pensado nela. Você se sente meio inútil, porque você tá todo mundo conversando, falando sobre vários assuntos, e você sai pescando coisas na conversa. Exatamente. Você até sabe, assim, o que eles estão falando, mas você não consegue entrar no assunto. Exatamente. Então, assim, eu sofri bastante durante a minha graduação, durante meu estágio final por causa disso. Mas aí aqui, não que assim, eu já sou fluente, já sei falar de tudo, não, já tô 2 anos aqui e ainda tenho, assim, quando um chinês tá falando, ou alguém tá falando muito rápido, eu ainda tenho dificuldade, sabe? Mas é aquilo, você entende o contexto, agora eu já consigo, né, falar, me expressar e tudo mais, mas... Assim, se eu fosse dar uma dica para o pessoal não esperem ter um inglês fluente ou saber tudo de inglês para você procurar uma oportunidade. Se você já sabe o básico, sabe se virar, já é o suficiente para você tentar, sabe? Manu, agora eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta de R$1 milhão, que eu adoro fazer para todo mundo. Me conta uma coisa, do Brasil para o Canadá, o que é o agro para você? O que é o agronegócio na sua vida, Manu? Agro, a indústria riqueza do Brasil. Olha, na minha vida hoje, eu acho que é muito levar a ciência pro campo, pro consumidor. Então, pela minha área de trabalho, é o quê? Usando a ciência para fazer com que os animais tenham melhor bem-estar e melhor produzir, né, um produto de qualidade para levar um produto de segurança para os consumidores, né? Não adianta só a gente... produzir e não pensar nisso, na segurança alimentar também. Então, como eu trabalho com substitutos de antibióticos, eu penso super nisso, sabe? Produzir um alimento de qualidade para que
tenha segurança alimentar também. Mas, de modo geral, acho que o agro é multidisciplinar, então envolve tanto os estudantes, que vão ser o futuro do agro, envolve os produtores que estão lá, né, de segunda a segunda, debaixo de sol, debaixo de chuva, para produzir um produto de qualidade, mas envolve também a ciência, envolve o consumidor. Eu acho que é multidisciplinar, não tem só uma área de importância. Acho que tudo isso junto é o que move, né? Move a economia do Brasil e fora do Brasil também. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Aí você está num estado extremamente agrícola. Extremamente frio e extremamente agrícola. Mas você sabia que aqui ainda eles produzem tudo para consumo interno, sabe, Dani? Então eles têm, igual no Brasil, a nossa realidade é outra, né? Nosso principal foco é exportação, a gente exporta muito soja e suíno, aves, e aqui ao contrário, eles produzem mais para atender os consumidores internos. Então, assim, é a realidade bem diferente e que a gente tem que se adaptar, mas não nada que, né, um pouco de estudo não resolva. De avanço, né? O país já está crescendo aí nesse setor. Manu, grande beijo para você. Beijo. Muito obrigada por contar a sua história aqui pra gente. Muito obrigada mesmo. Rapaz, o prazer é meu e obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer te conhecer. E aí, gostaram das dicas da Manu? E eu pude falar um pouquinho também da experiência que eu tive, deixei algumas dicas para vocês, ela também. Vocês viram que não é nada impossível, né, gente? Não é fácil. Se tem um negócio que nessa vida não é fácil, eu acho que, como já dizia uma amiga minha, se a vida fosse fácil, a gente não nascia chorando, né? Ou então um orientador meu, que toda vez que eu falo com ele que tem uma coisa difícil, que tem uma coisa complicada, ele pega e vira pra mim e diz, saudade do útero, né? Quando a vida era melhor. Gente, espero muito que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo, que vocês estejam gostando dessas entrevistas aqui no canal. E se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like e deixem aqui nos comentários também para onde vocês querem ir, qual é a ideia, qual a experiência que vocês tiveram. Tá joia? Grande beijo. Até mais. Eu sou do Paraná, na verdade, mas assim, é o frio, acho que a gente ainda sofre mais no frio no Brasil, lá no sul do Brasil, do que aqui, sabe? Porque no Brasil a gente não tem aquecimento, os lugares não são aquecidos, não tem o programa de aquecimento da água e tudo mais. Então a gente sofre para tomar banho, a gente sofre para dormir, para tudo. Eu sofria demais em tudo quanto é canto, gente. Para tomar banho era um processo de Jesus. E aqui não, aqui então dentro de casa a gente fica de camiseta, de shorts, porque é realmente quente, só para andar na rua mesmo que daí a gente põe jaqueta, põe bota de neve e tudo mais. Mas daí você chega dentro dos restaurantes ou da universidade, já tem que arrancar tudo porque é quente demais dentro.